convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico. Capítulo 10. Livro de Levítico, capítulo 10. Nós leremos aí os 11 versos iniciais. Dentro ainda do tema, dispondo-nos para servir, lembrando que a adoração, o serviço litúrgico faz parte disso. Hoje vamos tratar aí do exemplo negativo dos filhos de Arão, mas que ao mesmo tempo aponta o contrário, né? Ou seja, aquilo que devemos fazer na presença ou no serviço de adoração ao Senhor. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Levítico capítulo 10, do verso 1 até o 11. Acompanhe a leitura que farei. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome, e te damos graças pela leitura da tua palavra e pelo culto que estamos prestando ao Senhor. Palavra, ó Deus, que nos chama a atenção para o privilégio que temos através da obra de Jesus Cristo de termos acesso ao Senhor. E que esse privilégio não pode ser negligenciado, ó Deus, e que devemos, portanto, nos congregar constantemente diante de Ti. Também, ó Deus, vimos pela Tua palavra, em Malaquias, que o Senhor nos exorta a sermos fiéis e atuantes, vigilantes e operantes na obra do Senhor, apesar, ó Deus, das circunstâncias, das privações e provações deste mundo, sabendo que o Senhor recompensa os teus filhos à medida que estes são encontrados em fidelidade. E agora, Deus, nos deparamos diante desse texto, onde o Senhor declara de um modo totalmente vivo e verdadeiro
que devemos nos apresentar diante do Senhor, de modo que o teu nome seja exaltado, santificado e glorificado. Fale conosco, portanto, ó Deus. Use a minha vida, apesar de mim mesmo. Fale ao meu coração, ao coração também dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nos edifique mediante a ação do teu Santo Espírito e nos conduza a praticarmos a tua palavra. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, esse texto é um texto conhecido, nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo em outras ocasiões, principalmente quando tratamos de escola dominical, ou estudo de quarta-feira, quando falamos a respeito da adoração, quando falamos a respeito da santidade, quando falamos a respeito do serviço litúrgico. E hoje, dentro de um contexto de sermão, eu gostaria de relembrar com os irmãos a responsabilidade que nos pesa de adorarmos a Deus, de apresentarmos ao Senhor o serviço litúrgico. Nós sabemos que a gratidão é o reconhecimento ou agradecimento por termos recebido um favor ou graça. E que o culto nada mais é do que essa reação, uma demonstração dessa gratidão. Nós não nos achegamos a Deus para que possamos receber o seu favor ou a sua salvação. Mas o fato dele já ter nos alcançado com sua graça, já ter derramado seu sangue, pago um alto preço, ter nos chamado, nos vocacionado de um modo irresistível, nos conduz agora, debaixo da adoção de filhos, em reação à ação divina, prestarmos culto ao Senhor. E isso deve estar motivado, obviamente, por essa gratidão. Porém, nós nem sempre sabemos demonstrar gratidão de um modo real, né? Focando aí especificamente na gratidão a Deus, nós sabemos que um dos modos corretos de demonstrá-la, ou de demonstrar tal gratidão, é através da adoração, ou seja, do culto, do serviço litúrgico. É quando a comunidade dos santos se reúne para, de um modo solene, apresentar a Deus um agradecimento solene por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez. Muitas vezes no relacionamento interpessoal nós também temos dificuldade, nós não sabemos como demonstrar gratidão, né? E às vezes nós erramos na demonstração da nossa gratidão. Com Deus isso não pode acontecer, mesmo porque o próprio Deus é quem estabeleceu o modo como nós nos achegamos a Ele, o meio como nós nos achegamos a Ele, e a maneira como nós devemos nos apresentar a Ele. Através de Jesus Cristo, nós vimos lá no texto de Hebreus, nós temos esse livre acesso ao trono de Deus, e em Jesus, nele, nós podemos apresentar então um culto racional, como Paulo nos ensina em Romanos 12, em espírito e em verdade, como o próprio Jesus também ensina em João. Porém, irmãos, a nossa adoração deve possuir elementos essenciais que externem e manifestem de um modo claro a nossa real gratidão e a nossa união com Cristo. O simples fato de estar aqui na igreja não faz de você um verdadeiro adorador. O fato de você estar sentado aí, até mesmo ter se programado, preparado, chegado no horário, seja leu bonitinho, mas o fato de você estar aqui nesse lugar, nesse momento, não necessariamente significa que você está com o coração de fato de adorador. E não significa também que o seu culto está sendo prestado de maneira correta. Porque muita gente vem na igreja mais com uma obrigação, mais como um sentimento de responsabilidade, do que de uma gratidão íntima e verdadeira para com Deus. Um sentimento de anseio por estar na presença do Senhor. Para realmente se derramar diante dEle, demonstrando uma verdadeira e real gratidão por aquilo que Ele nos fez. Por tudo aquilo que Ele fez. Irmãos, quando nós não entendemos a realidade que estávamos sem Cristo, e que só podemos nos achegar a Ele em Cristo, pela obra de Cristo, mediante o sangue que foi derramado, e sangue de Cristo,
é que nós podemos compreender o quão grande privilégio é estarmos de fato reunidos para adorarmos o Senhor. Não pode ser simplesmente mais uma atividade semanal, não pode ser simplesmente um peso, uma responsabilidade, não pode ser simplesmente uma barganha, uma troca com Deus, ou como os católicos pensam, né? Eu tenho que ir à missa para que eu receba a graça de Deus. Até que dentro dos católicos tem o seguinte ditado, né? Se você não vai na missa, você tem uma semana sem graça. No sentido de que as bênçãos de Deus não virão sobre você. Não é por isso que você vem. Você veio porque a graça já te alcançou. Esse é o objetivo. E no texto que nós lemos aqui de Levítico, nós podemos encontrar o modo contrário de expressar gratidão. A maneira contrária expressada por Nadab e Abiú, e que foi duramente, ou melhor, justamente, de modo justo, confrontado pelo Senhor, e que nos ensina como não devemos nos comparecer perante o Deus Todo-Poderoso. A história, então, de Nadab e Abiú nos ensina sobre, irmãos, os elementos essenciais do serviço a Deus, ou do culto, ou da liturgia, ou do serviço litúrgico. O que não pode faltar para sermos aceitos? Nós sabemos que essa questão do culto é algo que as Escrituras apontam desde o princípio. Quando você vê lá a situação de Caim e Abel, que no final de um determinado tempo apresentaram oferta ao Senhor, Deus aceitou Abel e sua oferta, porém rejeitou Caim e sua oferta. Alguém poderia dizer, mas Caim não apresentou oferta também? O que Deus quer? É o coração associado à expressão externa, irmãos. Não adianta você apresentar até mesmo uma oferta correta se o seu coração não tiver a postura correta. E não adianta você ter uma boa intenção ou um coração correto e apresentar um objeto também errado, ou um culto errado. A aceitação do culto, na perspectiva bíblica, passa pela associação de um ofertante com a postura correta e de uma oferta apresentada por esse ofertante também de um modo correto. Se um dos dois estiver falho, Deus rejeita o ofertante e a oferta. Foi assim com Caim. Foi assim com Nadab e Abiú. Foi assim com Ananias e Safira. E é assim com todos aqueles que se apresentam de um modo errado na presença do Senhor, mesmo pensando que estão adorando a Deus. O primeiro elemento, irmãos, que nós podemos observar e que faltou para Nadab e Abiú é aquilo que eu chamo aqui de reverência. O verso 1 vai nos dizer assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e essa expressão, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Eles haviam sido consagrados sacerdotes. O texto, ainda na sequência, diz que os seus irmãos, Eleazar e Itamar, ainda estavam com o óleo da unção sobre as vossas cabeças, e por isso não podiam sair da tenda da congregação. Eles haviam sido consagrados. O capítulo 8 vai tratar da consagração de Arão e dos seus filhos. Eles haviam sido separados e chamados para servirem como sacerdotes do Senhor. Mas o texto diz que eles apresentaram um fogo estranho perante a face do Senhor. Algo que não mostrava a beleza, a grandeza e a própria santidade de Deus. Isso vai ficar um pouco mais claro quando lá no verso 3 é dito assim: ele falou, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha, o que está escrito aí?
a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Nadab e Abiú fizeram algo errado. Faltou-lhes respeito para com as coisas sagradas, ou seja, reverência. Existe, inclusive, uma possibilidade, uma probabilidade deles estarem embriagados durante o serviço do templo. Dá uma verificada aqui no verso 9 do capítulo que lemos. Verso 8 diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso para as vossas gerações. Muito provavelmente, o texto nos dá essa diretriz, dessa probabilidade, dessa possibilidade, que Nadab e Abiú foram apresentar ao Senhor um fogo estranho e ainda com uma postura estranha. Muito provavelmente eles estavam bêbados. Isto é uma irreverência ao Senhor. O modo que você se apresenta diante de Deus, irmãos, conta muito em relação ao serviço litúrgico. Nós somos bombardeados na nossa geração com alguns cânticos que dizem que você deve vir ao Senhor como você está. Essa expressão não aponta para a realidade cultica. Aponta para o fato de que quando você é alcançado ou chamado pela salvação de Jesus, você vem como você está. Pecador miserável, no lamaçal de pecado, todo sujo. E Jesus vai te purificar. Tudo bem. Mas na adoração você não pode vir do jeito que você está. Você não pode vir de um domingo que deveria ser guardado para o Senhor e que você passou o dia inteiro enchendo o caneco para depois estar aqui no culto. Você não deve prestar um culto ao Senhor num domingo que você passou o domingo inteiro, sei lá eu, em glutonaria, em cachaçada, xingando o juiz que apitou um pênalti contra o seu time lá, para estar aqui como se nada tivesse acontecendo. O dia do Senhor é uma realidade, irmãos, que a nossa geração tem desprezado. E por isso nós nos apresentamos ao Senhor de modo irreverente. É aquela situação que eu não me preparo para estar na casa do Senhor. É aquela situação, e aí, vamos hoje ou não vamos? Ai, dá tempo? Acho que dá. Ah, então vamos, né? Então, tá tão ruim hoje o caldeirão. Tá tão ruim hoje o domingão. Tá tão ruim hoje, sei lá eu o que tá passando na televisão. Hoje vai um cantor que eu não gosto. Eu vou no culto. Não tem mais nada para fazer? Vou no culto. Isso é irreverência, irmão. Isso é demonstrar desprezo àquele que é digno da sua adoração por todo o bem que ele tem te feito. Vir à casa do Senhor como você está não é o padrão que as Escrituras apresentam. Se a gente vai conferir aqui alguns exemplos aqui. Vamos lá, Êxodo capítulo 19, verso 22, você tem uma ordem aí sobre essa questão da embriaguez, da santidade. Ele diz assim, Êxodo capítulo 19, verso 22 diz: também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Agora eu quero te lembrar que sob a nova aliança, quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes hoje? Todos nós. Todos nós em Cristo Jesus somos sacerdotes e Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas todos nós somos sacerdotes. Então você, como sacerdote, você não pode se chegar ao Senhor do jeito que você está, ou de qualquer forma, irmãos. O culto a Deus precisa ser apresentado em reverência. Ou seja, com respeito com as coisas de Deus e com aquele que é o alvo da nossa adoração. Ezequiel, capítulo 44.
verso 21 e 23. Vai nos dizer assim. Ezequiel 44, 21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior. Depois o verso 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Veja agora Provérbios, capítulo 20. O verso de número 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Voltando aqui para Levítico, você vai ver que um dos objetivos do sacerdote era ensinar o povo. Veja aí a parte final do texto que lemos. Verso 11. Né? O verso 10 vai dizer que é o que serviu de base lá para Ezequiel. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para ensinares os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de... Como que eu posso ensinar as Escrituras com clareza, com fidelidade, com uma postura cognitiva correta se eu estiver bêbado? Tem como? Você chega aqui no domingo de manhã e eu estou trançando as pernas aqui. E aí você faz uma pergunta na escola dominical. Pastor, o que a Bíblia diz? Faz aqui. Eu falo, não sei, tanto faz, tanto fez. Portanto, estamos felizes? Funciona? Serve para você? E da mesma forma eu chego, eu não estou sabendo de que buraco você saiu, e eu falo assim, irmãos, estamos aqui em culto, eu quero convidar agora o João das Couves para fazer a oração por nós. E o infeliz levanta, ó Senhor. Que reverência é essa que nós vamos demonstrar, irmãos? Afinal de contas, você vem prestar culto. E aquele que está dirigindo aqui, seja o diácono, o presbítero, ou qualquer irmão crente em Cristo que pode estar aqui à frente dirigindo a adoração, de repente ele olha para você e eu não consigo sentir o cheiro da cachaça que você está daqui. E aí eu peço para você, por favor, meu irmão, ore. E ao levantar você acaba molhando quem está à frente com seu vômito. Imagina uma situação deplorável dessa. Ou simplesmente com o enrolar da sua língua, parece que você está falando em línguas, em espanhol. O modo como você vem ao culto fala muito de como você reconhece a grandeza do seu Deus. Reverência. Em Lucas, capítulo 17, do verso 15 a 19, nós temos a história dos leprosos. E apenas um volta. Ele era samaritano. E ele volta para adorar a Jesus. E nós vemos que quando ele volta e se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus. Demonstração de reverência. Jesus o enaltece. E inclusive aproveita a situação para questionar os seus discípulos. Mas cadê o restante da turma que fora curado? Por que só esse voltou? E aquele homem ainda para ajudar era samaritano. Os judeus não se davam. Mas ele vem e se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus e o adora. Porque ele fora limpo, ele fora curado. E ele volta, portanto, em reverência. Talvez os outros foram comemorar. Talvez os outros tiveram outra prioridade, ao invés de voltar para adorar. Irmãos, cuidado. O serviço litúrgico, o culto, a adoração, é um momento especial de nos achegarmos a Deus, para como comunidade dos santos apresentarmos a Ele um culto reverente, que engrandeça quem de fato Ele é, e que o exalte como Deus da nossa salvação. Voltando para Levítico aqui 10,
A segunda questão que eu quero chamar a sua atenção, o segundo elemento para o culto ou para o serviço litúrgico é a obediência. Ainda no verso 1, acompanhe novamente o verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e o final diz, o que lhes não ordenara. Eles não fizeram aquilo que Deus havia pedido. Eles inventaram. Nadab e Abiú fizeram algo que não fora ordenado. E além de não ter feito aquilo que foi ordenado, ainda fizeram de modo errado, um fogo estranho. Agiram sem observar a vontade de Deus. Irmãos, o serviço litúrgico não pode ser prestado segundo as inclinações do seu próprio coração. O serviço cultico não pode ser apresentado ao Senhor segundo as imaginações dos homens, os desejos da criatividade humana. Mas o culto que é aceitável, ou o culto que é aceito por Deus, é aquele que é realizado em obediência, segundo o padrão que o próprio Deus estabelece, que é a sua palavra. Nós não podemos nos achegar a Deus de modo inadequado, sem receber uma justa consequência. É por isso que, inclusive, quando da celebração da Santa Ceia, quando o apóstolo Paulo está ensinando os coríntios lá no capítulo 11, verso 28, que a gente repete a leitura desse texto todo primeiro domingo do mês, quando da celebração da Santa Ceia, nos é dito, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se. Eu preciso fazer conforme Deus estabeleceu. Eu preciso ser obediente a Deus para que o meu culto seja um culto de fato aceitável. Abra sua Bíblia comigo lá em Malaquias. Nós lemos Malaquias capítulo 3 durante a liturgia, falando do descaso daquela geração no serviço a Deus, falando, que canseira servir a Deus, nossa, domingo de novo, né? Trazendo para a nossa realidade. Mas aqui no capítulo 2, nós vamos ver a postura dos sacerdotes, aqueles que deveriam ser exemplo, que deveriam ser modelo para a igreja. Veja o que diz aí o verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o quê? O conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar o quê? A instrução. Porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas o que os sacerdotes estavam fazendo? Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tem feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação, no aplicardes a lei. Irmãos, era responsabilidade do sacerdote em instruir, em dirigir, em ensinar e mostrar ao povo que Deus havia desejado e requerido do povo. Quando o sacerdote não instruía corretamente e menosprezava a lei, ou era parcial na aplicação da lei, ele conduzia o povo a apresentar uma adoração não aceitável. A falta da obediência na função do ensino gerava uma prática desobediente por todo o povo de Deus. O culto precisa estar fundamentado naquilo que Deus estabeleceu como princípios para a sua adoração. Hoje, dentro do contexto da nova aliança, todos somos sacerdotes, como eu chamei a atenção, mas pesa sobre aqueles chamados pelo Senhor a função de exercer o pastoreio,
Agora, se eu, como pastor, no exercício da minha função, instruí-los de uma maneira contrária ao padrão de Deus, ou segundo o meu próprio coração, eu os conduzirei a apresentar um culto que não é aceitável. Porque eu os induzi a desobedecer. É isso que nós temos visto na nossa geração, irmãos. Pastores que se apresentam bêbados para celebrar a ceia do Senhor. Pastores que conduzem, ou que são conduzidos, como o próprio Arão foi, pelo povo, e que apresenta, dentro do culto de adoração, bezerros de ouro ainda hoje, que mudam o padrão do culto, tão somente para agradar o coração dos ouvintes, porque não são adoradores, são apenas clientes daquilo que eles chamam de igreja. Esses cultos, na perspectiva bíblica, não são aceitos. Podem agradar o coração daqueles que frequentam, podem trazer bom ânimo, motivação, um desejo de participar mais vezes e de se achegar até o Deus que eles pensam estar adorando, mas que não é o verdadeiro e único Deus que determinou na sua palavra posturas que, em obediência, todos nós devemos apresentar quando nos achegamos a Ele em adoração. Segundo elemento essencial de um culto, além da reverência, reconhecer quem Deus é, nós precisamos apresentar o nosso culto em obediência. Não fazer aquilo que queremos, mas aquilo que Deus determinou. Eis aqui o fundamento, a base fundamental do elemento essencial, do princípio fundamental do culto dentro da igreja presbiteriana. Nós não colocamos nada no culto que Deus não tenha proibido, mas somente aquilo que Deus ordenou. Esse é o diferencial litúrgico da nossa igreja para as demais igrejas. As outras igrejas colocam tudo aquilo que não tem uma proibição explícita. E por isso colocam dança, colocam coreografias, por isso colocam elementos que não fazem parte do culto, mecanismos para ludibriação, para te conduzir a emocionalismo vazio, tudo isso. Elementos que, na verdade, são contrários ao padrão de Deus. Um culto simples, um culto clean, limpo, sem imagens, sem nenhum outro ser recebendo louvor e adoração, senão o próprio Deus, com cânticos espirituais, salmos que invoquem a grandeza desse Deus, ou seja, cultos que simplesmente colocam elementos que Deus determinou para que estivesse. Ou seja, um culto em obediência. Voltando aqui para Levítico 10, o terceiro elemento, irmãos, que nós vamos observar para um culto, ou para um serviço litúrgico, é a santidade. Vamos continuar aí lendo. Nós vimos então que eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Verso 3, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei o quê? A minha santidade naqueles que se acheguem a mim e serei glorificado. Imagine a seguinte situação. Na entrada do culto ou na saída do culto. Os vizinhos, que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor, estão ali, de butuca. Às vezes até sentado nas calçadas, passeando com seus pets. Olhando quem vem, quem não vem, como vem e como sai. A sua vestimenta está sendo observado por eles. E ele diz assim: hoje o negócio vai estar chique aí, ó. Olha. Olha o jeito que aquela lá veio.
Olha esse outro aí. Rapaz, aí vai faltar ar. De tão apertado que está essa calça. Estão lá. Estão de olho. A santidade do Senhor será mostrada naqueles que se achegam a Ele. Você chega e vira contramão. Ai, é só um pedacinho, pastor. Vira contramão. O pessoal está olhando. Deus será santificado na maneira que você se achegue para adorá-lo. Você vem fumando até a esquina. Aí depois você joga um bom ar no bafo para vir. As pessoas estão vendo o seu vício. E elas vão olhar e vão falar, esse Deus não é santo, esse Deus é um tolo. Porque as pessoas pensam que pode enganá-lo com o modo que se achegam a ele. Cuidado. Nadab e Abiú não agiram de modo santo, de um modo consagrado, separado ao Senhor. Quando nós olhamos, o próprio Deus explica para Arão que ele mostraria a sua santidade naqueles que se achegam a ele. Nós vemos, inclusive, que Nadab e Abiú morrem e lhes é proibido de chorar, porque a morte de Nadab e Abiú mostrava a santidade de Deus. Eles se achegaram de um modo irreverente, eles se achegaram de um modo desobediente e eles chegaram sem santidade. A morte deles era uma justa declaração de Deus para mostrar que nós não podemos nos achegar assim diante dele. Ao ponto que é dito para o pai e para os irmãos, não chorem. Se alguém for lamentar alguma coisa, lamente o incêndio que Deus causou dentro da igreja, porque o fogo desceu e consumiu-os. Eles morreram. Ao ponto também que nós vemos aqui primos, de segundo grau, Misael e Elisafã, sendo chamados por Moisés, e muito provavelmente por conta da lei de Moisés, pegaram os defuntos pelas túnicas, para não encostar neles. E sabe por que eles tinham que pegar pelas túnicas e não encostar nos defuntos? Para não ficarem impuros. Era assim que era demonstrado. Se você tocasse num defunto, você ficava impuro, você perdia esse livre acesso, você tinha que se purificar por 7 dias. Se santificar por 7 dias. Então eles pegam pelas túnicas. E é dito, nem chorem. Irmãos, nós não podemos nos achegar a Deus sem nos preocupar com o testemunho de vida que reflita a mudança do nosso ser e que aponte para a santidade do Senhor. Quando nos achegamos a Deus, devemos demonstrar a Deus a nossa reverência, obediência e santidade, mas também àqueles que estão observando-nos, que somos um povo ordeiro, um povo santo, um povo que sabe se portar corretamente, um povo simples, sem ostentação, um povo que é obediente, um povo que demonstra nas pequenas atitudes o zelo e o amor para com o nosso Deus. Veja ainda o verso 10 e verso 11 do capítulo 10 aqui, quando ele diz assim, falando que aqueles que vão se achegar deviam se consagrar ao Senhor, e a postura dos sacerdotes era para que não bebessem. Veja aí o verso 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação,
para que não morrais. Estatuto perpétuo, será isso entre as vossas gerações. E por que eles tinham que entrar desse jeito? Para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para servir de ensino, didaticamente, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O modo santo, irmãos, de se apresentar a Deus servia como um instrumento didático para mostrar para o povo de Israel a diferença entre o profano e o santo, entre o limpo e o imundo, e para ensiná-los como eles deveriam se portar diante de Deus. A postura que você se achega ao culto fala muito do seu respeito, do seu temor ao Senhor que te chamou e que te salvou. Veja comigo Hebreus capítulo 12. Três textos aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção para encerrarmos esse ponto. Hebreus capítulo 12, verso 14. Texto conhecido que nos diz assim: segui a paz com todos, e o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa se apresentar a Deus de uma maneira santa, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 7, uma exortação à prática da santidade. Ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para quê? Para a santificação. Esse é a vontade de Deus, conforme diz o verso 3, irmãos. Que andemos e nos apresentemos diante dele em santidade. E para terminar esse ponto, Isaías, capítulo 1, versos de 10 a 20. Acompanhe a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Irmão, você não pode vir vivendo uma prática de pecado. Você não pode vir. A santidade de Deus tem que ser demonstrada através da sua vida quando você se achega a Ele. O que mais que diz? As vossas festas de luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. Deus não tem prazer no culto assim. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim,
Quando multiplicai as vossas orações, já não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, ou seja, viva de um modo justo. Vinde, pois, e aí então arrazoemos, diz o Senhor. Se você vier com o desejo de se arrepender, de praticar a justiça, de andar em novidade de vida, de deixar a impureza, Deus promete, vem que eu vou limpar os seus pecados. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e forstes rebeldes, sereis devorados à espada, que a boca do Senhor o disse. Irmãos, santidade é o terceiro elemento essencial para o seu serviço culto. Além da reverência, reconhecer quem Deus é e se apresentar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, a obediência que te conduz a adorar a Deus não conforme você quer, mas conforme Deus determinou. A sua postura de santidade é requerida pela palavra do Senhor de capa a capa. Não adianta continuar nas práticas e os mesmos erros todos os dias da semana e todo domingo vir com a cara lavada aqui. Deus diz, eu não tenho prazer com isso. Ao mesmo tempo, Deus diz, não deixe de congregar. Que é justamente para mostrar para você que assim, eu não estou muito bem, então não vou. Não. Arrume a sua vida. Arrume o seu relacionamento com Deus. Porque se você usar isso, não estou bem com Deus, então não vou no culto. Você cai num outro pecado. Que é não deixar de congregar. Concluindo, irmãos. Não podemos demonstrar gratidão a um Deus soberano, poderoso e santo de qualquer forma. Quando pensamos em demonstrar gratidão para Deus, precisamos expressarmos de um modo correto e real um serviço litúrgico fiel. A nossa gratidão precisa ser externada de um modo respeitoso, correto e santo, através de uma adoração que demonstre de modo claro a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, respeitando os estatutos que o próprio Deus nos ensinou. Logo, demonstremos nossa gratidão a Deus, adorando através de um serviço fiel, onde o seu nome seja glorificado, quando nos achegamos a Ele de modo reverente, obediente e santo. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém? Irmãos, não deixe de comparecer à presença do Senhor. Mas quando comparecer, não deixe de apresentar a Ele os elementos corretos. Reverência, obediência e santidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém?